Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiana Oliveira, nos trabalhos técnicos aqui pela Rádio Fernando Castilho e pela TV Câmara do Rafael Marobo. A gente traz hoje aqui para o nosso programa Espaço Aberto a discussão, dentre outras coisas, sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino. E para falar sobre este e outros assuntos, a nossa convidada é a Maria Isabel Azevedo Noronha, que é presidente da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Maria Isabel, eu queria agradecê-la pela presença, pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes e telespectadores da TV e da Rádio Câmara. Eu que agradeço, é uma satisfação, Lidiane, estar aqui. Também quero cumprimentar todos os ouvintes e aqueles que também assistem a TV Câmara, né? É sempre uma importância, é muito importante debater a educação pública do Estado de São Paulo, do Brasil. Bom, nós registramos nessa semana um ato em Bauru e uma assembleia da categoria em São Paulo para discussão de vários pontos, dentre eles as condições de trabalho da categoria e também, como eu disse, a discussão em cima da Base Nacional Comum Curricular do Ensino. Primeiro falando sobre as condições da categoria. Há 3 anos sem salários, né? Essa é uma das grandes reivindicações de vocês, e também questões envolvendo as condições dentro de sala de aula. O que é que a categoria está buscando com esses atos? Eu acho que está claro, né? Não só para os professores, mas para toda a sociedade, que não tem como ficar, né, a situação da escola pública no estado de São Paulo como está. Né? E ela está como? Totalmente desassistida, fosse por questões de financiamento, condições de trabalho de professores e o salário. Veja bem, nós fizemos a maior greve do magistério em 2015. E o que o governador respondeu naquela época? Respondeu com o maior bônus da história, 1,2 bilhão. Seria possível ter dado, naquele momento em que se iniciou a greve, 9% para todos. Não teriam tido o tamanho da greve, né? Ninguém fica feliz de fazer uma greve longa. Aliás, nós sindicalistas costumamos dizer o seguinte, que para nós é muito melhor que a greve seja mais curta, que mostra uma capacidade de negociação, né, uma capacidade de convencer. E ali não, me parece, ficou uma situação do tipo, peita que eu também peito. E ninguém estava querendo peitar, a gente queria reajuste salarial, porque nossos salários são baixos, né? Não dá para ficar numa situação com 0 de reajuste. E eu dizia que ele deu o maior bônus da história, né? E respondeu para a categoria de uma forma assim, e não dando nada até o presente momento. Estamos com 0, né? E acredito que nenhuma predisposição também de dar alguma coisa. Nós temos, naquele momento da greve, a gente lutava pela meta 17 do Plano Nacional de Educação e Plano Estadual, hoje também Plano Estadual de Educação, que diz a meta 17, que os professores devem ganhar de acordo com a média dos demais profissionais que têm nível superior. Isso perfaz uma conta, né, de 75,33%. Você vai me dizer, puxa, mas não tem caixa para isso, mas ninguém pedia de uma vez, em 6 anos. O Plano Nacional de Educação, ele foi sancionado em 2014. O Plano Estadual de Educação, em 2016. Tanto um quanto o outro não está sendo implementado a meta, né? Se o Plano Nacional tivesse sido começado a implementar em 2014, ou fosse 2015, a gente estava com quase metade da meta 17 cumprida, né? Faço um outro raciocínio. Faz 13 anos que, ao invés de ter política salarial no estado de São Paulo, tem tido essa bonificação anual, que faz aquela correria, quanto que vai ser o bônus deste ano, o bônus do outro ano. Nós estamos há 13 anos com isso. Se fosse dado 5% linearmente esses 13 anos, né? Porque teve ano que o bônus foi para 700 milhões, 600 milhões, 500 milhões,
acho que o menor bônus foi agora de R$ 400 milhões, né? Uma média de 5% por ano, né? Nós já estávamos com a meta 17 implantada, entendeu? A gente talvez nós estaríamos lutando por outras questões, mas, enfim, estamos presos aí na questão salarial. Temos, para além disso, enfrentado a violência nas escolas. Isso é um agravante muito grande, né, para nós, muito difícil. Aqui foi implantado no estado de São Paulo, até em função de uma pesquisa que nós fizemos em 2013, e essa pesquisa apontou o quê? Que 44% dos professores sofriam algum tipo de violência e que 10% destes professores da rede estadual, dos 232 mil, apanhavam literalmente dos alunos. O que significa 23 mil professores apanhando. É muita gente apanhando, né? Então, face a essa violência, a gente lutou muito para ter um outro profissional, um profissional que lidasse com isso. E nós conseguimos a figura do professor mediador. Muito interessante até então. Porque o que faz o mediador? Mediava. Porque violência é isso, você não resolve pessoas impetuosas, gênero de ninguém. Não tem como resolver, mas tem como mediar. E o mediador estava indo bem. Era um projeto que foi implantado pelo governo do estado de São Paulo. Estava indo bem. Nós avaliávamos como bons as escolas. Eu diria que não se falava em violência. Faz 3 meses que tirou e 3 meses nós começamos de novo a conviver com violência. De dupla maneira agora. Nós estamos tendo a violência no interior da escola e também no entorno da escola, onde momento em que nossos alunos estão sendo abordados pelo tráfico de drogas. Ou se toma uma decisão, né, que para mim não é mais do tipo ter uma ronda escolar, né? Voltar o professor mediador para que chame a comunidade, para que a resposta seja coletiva, ou nós vamos perder essa moçada por tráfico de drogas. E é muito triste. Eu não quero que a minha filha vá estudar e depois eu ganhe de presente, de volta, eu mando minha filha e ela volta para mim, né? Porque aí não é uma questão moral, eu não estou moralizando. Eu quero dizer que o comércio das drogas estão matando a nossa juventude. É isso. Eles estão sendo levados para o vício para manter, né, uma elite aí que comercializa drogas. E nós não queremos isso, em hipótese alguma, né? Então, essa também é uma questão que a demissão de 35 mil professores temporários. Isso é inadmissível quando se trata de educação pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Tem que ser para a sociedade em geral, mas quem estuda nas escolas públicas são os filhos e filhas da classe trabalhadora. São estes. Mas aí demite esses profissionais, impõe uma duzentena. O que é uma duzentena? Trabalha 1 ano, fica outro sem parar, volta, trabalha, vai rescindindo o contrato, né? E ainda impõe uma prova. Para mim, prova só pode ser através de concurso público. É assim que a gente entra no serviço público, né? Então, esses 35 mil profissionais poderão ser demitidos, né, até o mês de dezembro. E, ao mesmo tempo, nós podemos correr o risco de iniciar o ano faltando professores, porque já tem falta de professores. Ou nós não sabemos que tem alunos que o diretor é proibido de mandar para o pátio, de mandar embora, que tem que juntar classes, né? Nós sabemos que acontece isso, está acontecendo em maioria das escolas no estado de São Paulo. E eu desafio o governador a ir visitar, vai lá visitar, ele vai constatar, né? Eu acho que nós estamos vivendo um problema sério na educação paulista, que em nome de conter as despesas, mas as despesas da educação, a gente sempre teve enxugamento. Sempre se enxugou na educação pública do estado de São Paulo. Agora, enxugar mais ainda o quê? Está enxugando gelo. Porque os professores estão adoecendo e quando eles adoecem, eles tiram licença.
E ao tirar licença tem que pôr outro no lugar. O que está acontecendo mesmo? Está gastando duplamente. Ele prefere gastar, aí sim, gastar com a doença, a investir nas condições de trabalho, no salário, né? E na escola pública paulista. Vocês estão, nesse momento, em situação de campanha salarial da categoria? Sim, em situação de campanha salarial da categoria, na perspectiva de termos, no dia 27 de outubro, um ato unificado de todo o funcionalismo público. Isso é muito importante, porque não são só os professores que estão com seus olerites zerados, né, desde 2014. Também saúde e os funcionários de escolas, todos, né, estão com zero de reajuste. E vai ter que ter resposta, não tem jeito. Então, nós vamos acumular força e não tenho dúvidas, né, que não diria que no início da aula, mas o ano deve começar com o movimento paredista, uma greve, sim, sabe? Deve começar, porque é impossível viver mais esse tempo, né, com zero de reajuste, não tem como. Eu acho que é pedir para a gente vender o que tem para poder dar aula. Então, eu acho que é isso, porque um professor ganhar 1.422 por 40 horas semanais, eu acho que é humilhante demais. Não é só por ser humilhante, mas pedir para ele abrir mão da vida dele, né? Porque estudou, fez curso superior, né? Para estar nessa situação, né? Eu acho que é muito complicado. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a Maria Isabel Azevedo Noronha, que é presidente da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Nós conversamos sobre vários pontos que são reivindicações da categoria. Um deles é a questão da violência. A gente teve uma repercussão muito grande nas redes sociais nos últimos dias de uma professora que foi agredida dentro de uma escola. É um momento em que as pessoas estão discutindo muito isso, né? As condições de trabalho dos professores, a sociedade se penalizando também com a situação da categoria. Vocês pretendem aproveitar esse momento de comoção da sociedade também para reforçar a discussão em cima desse quadro de violência? Não só o quadro da violência, mas eu acho que a forma como está abandonada a escola pública, né? Com a desculpa da crise econômica, então deixa para lá a escola, né? Vamos ter que enxugar. Mas aí tem um outro agravante nacional, que é a emenda constitucional 95, que na verdade enxuga por 20 anos, né, os recursos para saúde e educação, congela, né? Saúde, educação e serviços públicos. A tendência é piorar cada vez mais, ou a sociedade se mobiliza para ajudar a revogar isso aí, porque isso tem que ser revogado. Isso não pode continuar como uma linha mestra, né? Sobretudo para os setores públicos, saúde e educação, que vinha já quando tinha vinculação de recursos, né, da União, já vinha sofrendo um baixo financiamento. Imagina agora com a desvinculação, ou seja, só com 30% disso comprometido com pagamento de outras coisas e não tornando prioridade a educação, o que vai acontecer com a educação mesmo? Privatizar? O pobre não tem condições de pagar. Não tem. Já manda para a escola pública, que não tem. Aliás, ele paga através de impostos, mas estão devolvendo os impostos que ele paga da pior forma. Eu costumo dizer que o congelamento desses recursos, eles foram congelados, mas os preços não. Os salários de todos nós, dos trabalhadores em geral, o salário mínimo que vinha numa política, né, de valorização, não tem mais política de valorização do salário mínimo, tudo. Quer dizer, tudo isso está congelado, né? Mas também a vida das pessoas estão paralisada também, né? Paralisa tudo, é assim que a gente quer? Um país paralisado, ou a gente quer um país desenvolvendo, né?
Maria Isabel, além dessa PEC do congelamento dos investimentos nos próximos 20 anos, existe também um trabalho do governo federal, já que estamos falando aí de movimentação nacional, que é a reforma do ensino médio. Eu sei que a categoria é contrária a essa reforma, porque desconfigura, né, a grade curricular, né, tira algumas disciplinas, coloca outras. Como é que vocês têm trabalhado uma mobilização contra a implementação dessa reforma? Então, nós, na verdade, fizemos um trabalho com os alunos. Contudo, a medida provisória que estabeleceu a reforma do ensino médio, ela diz lá que a escolha deve ser de até, não está dizendo que é o máximo, está dizendo até 2 áreas de conhecimento. Nós entendemos que temos que lutar, então, pelo máximo, né? As 4 áreas do conhecimento, porque aí você mantém, né, o conteúdo curricular. Contudo, está acontecendo no Conselho Nacional de Educação a discussão da Base Nacional Comum Curricular e começa errado, né? Base Nacional Comum Curricular nós defendemos. Isso assegura o direito de ir e vir. Todo o Estado Nacional, toda a nação tem uma base comum curricular. São Paulo, né, Brasília, seja lá onde te for, de 70%, né, igual para todos, e a parte diversificada, que é de acordo com as regionalidades. Até aí, ok. Só que, da forma como está vindo no Conselho Nacional de Educação, há uma fragmentação da educação básica. Por que eu digo isso? Porque esse primeiro momento de apresentação da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, ela começa apontando diretrizes, né, para a educação infantil, o primeiro ciclo do ensino fundamental e o segundo ciclo do ensino fundamental. Fica fora ensino médio e modalidades de ensino, EJA, educação profissionalizante, indígena e todas as modalidades todas, né? Então, o que acaba acontecendo? Fragmentou. Então, o que me leva a pensar? O que eu estou pensando? Que a Base Nacional Comum Curricular, eles devem aprovar isso para 2019, 2018, 2019, ficar com essa primeira etapa aí, né? Do primeiro ciclo e educação infantil e segundo ciclo do ensino fundamental, e peremptoriamente colocar a reforma do ensino médio colando, né, como toda a base comum curricular nacional. Isso é o engodo, isso eu debati, né, na audiência pública que teve no Memorial da América Latina. A base vem sendo discutida em audiências públicas. Sim, isso tem sido. Mas tem todos que estavam lá, os atores que estavam lá, até mesmo aqueles mais conservadores, discordaram dessa repartição, né? Porque não pode. O que é comum, não pode ser repartido, né? Tem que ser comum. Eu tenho que ter um veio, né, que perpassa toda a educação básica. Se isso não acontecer, não é Base Nacional Comum Curricular. São parâmetros, são referências. E aí cai por terra todo o conceito que nós temos de Base Nacional Comum Curricular. Só para que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo entendam, quem não está acompanhando de perto essas discussões, o que traria de mudança essa discussão da Base Comum Curricular e o que mudaria para o aluno? Olha, na verdade, o que traz de ganho é que, primeiro, você estabelece que seja o filho de quem for, estude na rede pública, estadual, municipal, federal, ele tem uma base comum, igual para todos, um ponto de partida. E que na hora que eu fosse para disputa, o menino vai para disputa, nós vamos em pé de igualdade. Entendeu? Então, por isso que é importante ter essa Base Nacional Comum Curricular, porque ela é igual para todas. É um ponto de igualdade. Olha, eu estou oferecendo isto igual para todos vocês. Vocês vão para o Enem, vocês vão em pé de igualdade. Porque da forma como está, também está fragmentada, né? E da forma como foi apresentada, continuará sendo diferenciada. E nós não queremos isso.
né? Então, o que é bom é que isso dá possibilidade para que o filho do trabalhador e da trabalhadora dispute em pé de igualdade com o menino que estudou também no Colégio A, né, no Rio Branco, porque isso todos têm que ter, né, como ponto de partida. Não é que todo mundo vai ter formatado, não se trata disso, né? Mas trata-se... É um parâmetro. De ter um parâmetro, pelo menos ponto de partida, né, para um desenvolvimento, né, da vida dele e como vai também. E é claro que quando você discute isso, você não pode descolar também, ter uma discussão, porque isso pode estar discutido, mas não ter a discussão de como isso será trabalhado com os alunos, sem discutir as condições de trabalho do professor, a formação dos professores, a jornada do professor, o número de alunos por sala de aula. Isso não pode ser discutido de forma... Senão acontece o que a gente está vendo. Você pode ter um parâmetro, uma base nacional curricular. No entanto, na escola pública, superlota a sala de aula, você não consegue passar, né? Você vai ficar lidando com os problemas que tem que ser resolvido. Então, as coisas, elas podem perfeitamente serem calendarizadas, elas podem intermediar uma com a outra, você mexe na base, mas vai diminuindo o número de alunos gradativamente na sala de aula, vai diminuindo a jornada e a presença do professor para que ele tenha mais tempo de leitura, porque nós não temos tempo para ler. Eu sou professora de literatura. Para ler um livro, para dar uma prova de literatura, uma escola literária, você tem que ler uns livros que, né? Ou você vai ler resenha, e ler resenha não é igual ler um livro, entendeu? Então, aí você vai exigir que o aluno leia o livro, né? Então fica uma dissonância total. Então é necessário também ver todo esse conjunto, né, de mudanças que tem que ter para a gente avançar na qualidade do ensino. Ok, essas são algumas das reivindicações dos professores do ensino público do estado de São Paulo. E para falar sobre elas, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto a Maria Isabel Azevedo Noronha, que é presidente da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado. Maria Isabel, queria agradecê-la pela presença. As nossas emissoras aqui são espaços abertos para receberem vocês, e aí essas demandas tão importantes, porque falar de educação é algo extremamente fundamental aqui para a gente também. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Lidiane, foi uma satisfação muito grande participar do programa. Ok, nós agradecemos ainda a sua sintonia e até a próxima.